Hoje estamos aqui para fazer o lançamento do nosso painel de dados de capacitação, né, desse monitoramento do plano de desenvolvimento de pessoas. É um projeto que se inicia com o próprio do decreto, né, que veio e trouxe a nova política de gestão de pessoas, trouxe toda a obrigação de monitoramento do pessoal. E aí a gente teve que aperfeiçoar, enquanto CODEP, né, a equipe da CODEP teve que aperfeiçoar todos os meios que a gente tinha disponível para fazer esse monitoramento, né? A gente fazia todo ele em tabela, só que a tabela é um Excel, é um meio muito útil para a gente fazer um controle interno, mas tinha também essa necessidade de apresentar também um controle para a comunidade, né, para os servidores que acessam os serviços de capacitação e que contam com o nosso trabalho, né? Então, em meados do início do ano passado, começou esse projeto entre o pessoal da CODEP e o pessoal da CGT, e resultou no painel que vai ser apresentado para vocês agora. Então, a nossa equipe, né, a Yara Gabriela e o Marcos Henrique, e o pessoal da CGT também, através do Thiago, vai apresentar para vocês todo o desenrolar que foi até chegar nesse painel que espero que todo mundo use, todo mundo aproveite, dê suas críticas, dê seus elogios. A gente, que o nosso objetivo é sempre melhorar mesmo, para melhor atender a nossa comunidade interna. Então, pode começar, pessoal. Obrigada, Qual é o nome da... Wilton. Obrigada, Wilton. Boa tarde, pessoal. A gente vai dar início à apresentação da live antes da apresentação do painel, né, de indicadores propriamente dito. A gente vai, né, tem algumas outras questões que a gente vai apresentar antes, e a gente vai iniciar com a apresentação do Tiago Santos. Ele nos apoiou, né, assim, muito demais, totalmente, assim, com relação à construção desse BI, e ele vai apresentar um pouco aqui para a gente sobre o governo digital. Boa tarde a todos, a todas. Bom, pessoal, Boa tarde. estou aqui representando a Coordenação Geral de Tecnologia da Informação e Comunicações, né? Eu sou o Thiago, sou especialista em indigenismo aqui na FUNAI, e hoje eu estou na Coordenação de Infraestrutura, Segurança, Sistemas e Serviços, aqui dentro da CGTIC. A gente recebeu, né, esse contato da CODEP, e a gente se propôs a fazer esse apoio, né? Hoje, a nossa unidade, ela atua muito na parte tática e operacional, né? Da parte de tecnologia aqui na sede, e a gente procura apoiar, né? Naquilo que a gente consegue, as outras unidades, né? Então, o que é que a gente teve, né, de demanda? Apresentar alguma solução que desse um caráter mais amigável, né, na apresentação dos dados. Os dados já existiam, né, já são trabalhados há muito tempo. E o nosso papel foi fazer essa interface, né, com esse paradigma novo que é do governo digital, né. Então, existe uma lei, essa 14.129 de 2021, que cria esse conceito, né, do governo digital. O governo federal ele tem traçado diversas estratégias, né? Tem elaborado metas, tem feito vários empenhos, né? Para que o governo brasileiro seja cada vez mais digitalizado, né? Mas a intenção não é que isso seja um fim em si próprio, né? Não é a tecnologia pela tecnologia, né? A ideia é que a gente tenha princípios, regras e alguns instrumentos que a gente ajude, né, o cidadão ter acesso às informações, né? Então, o mote desse processo é a desburocratização, né? É a gente tornar mais fáceis os processos, a gente trazer inovação para o serviço público, é a gente pegar aquelas ideias que a gente tem e aliar com a tecnologia, né? Para a gente ter realmente ferramentas inovadoras. E isso parte por um programa de transformação digital em que a participação das pessoas é cada vez mais exigida, né? E também demandada pela própria sociedade, né? Então, a gente tem alguns aspectos, né, de simplificação desse acesso,
dos elementos mais impactantes, né, desses últimos anos foi a plataforma GovBR, né? A gente acompanhou nos últimos anos a migração de todos os serviços do governo federal para esse domínio, né, GovBR, todos os ministérios, todas as fundações. A gente, na FUNAI, passou por esse processo também. E, por mais que a gente não esteja ali, cada iniciativa de cada entidade do governo, né, listada na estratégia maior, né, essa estratégia ela nos dá caminhos, né, ela nos dá essas diretrizes. E um caminho muito importante é a gente usar a tecnologia disponível, né, dentro de cada órgão, dentro de cada instituição, para aliar, né, a desburocratização com a inovação por meio de soluções criativas, né? Então, esse foi o nosso papel, né, como coordenação de tecnologia aqui da sede, juntar, né, as ideias que haviam, os trabalhos que já estavam sendo feitos, os dados, com ferramentas que a gente conseguiu contratar nesses últimos anos, né, que foi a plataforma do Office 365, que inclui as ferramentas de visualização de dados que a gente usou, que é o Power BI. Então, a CGTIC tem tido nesse trabalho, nós já estamos há 2 anos nesse processo de migrar vários dos nossos sistemas para usar, né, a plataforma da Microsoft, né, que é o Office 365. Acho que é bem difícil achar alguém que não tenha usado ainda, né, nada do Office. A gente já usa há muitas décadas, né? E esse paradigma, né, da gente usar muitas aplicações em nuvem, usar ferramentas que tenham mais inteligência, né, mais colaboração, a gente conseguiu com essa contratação, né? Então, a nossa ideia como unidade aqui de tecnologia é facilitar, né, que todas as unidades da FUNAI que tenham essa demanda, a gente possa também apoiar, né? Então, estou muito feliz aqui com o pessoal da CODEP, equipe do Marcos, da Yara, a Heloísa, que está de férias, né, mas esteve com a gente aqui o tempo todo. É muito prazeroso, né, a gente poder chegar nesse dia, né, de poder mostrar o nosso trabalho e dizer que a gente está também à disposição, né, para apoiar outras áreas que desejem transformar a maneira com que a gente trabalha com informação e dados dentro da FUNAI, trazendo, né, esse elemento de tecnologia, de apoio, de visualização, para que com tudo isso a gente consiga trabalhar melhor, trabalhar guiado por dados, né, trabalhar guiados por evidências, por informações que a gente tenha ali como comprovar, né, para que as políticas e os projetos sejam sempre pautados, né, nos melhores critérios técnicos possíveis, né? É isso. Muito obrigado. Obrigada, Tiago. Eu vou continuar na mesma pegada, né, que o Tiago, aliado assim, ao que ele acabou de falar. A gente vai falar um pouco agora sobre a transparência ativa. E assim, antes da gente partir especificamente para a transparência ativa, é importante a gente mencionar o acesso à informação, né? E esse direito, né, que tem sido difundido, que é um direito constitucional e que tem sido cada dia mais difundido. E assim reivindicado, né, pela sociedade e também colocado em prática ali de forma ativa, né, pelo governo. E assim, desse direito, né, de acesso à informação, vieram legislações, né, que regularam esse direito, e é importante mencionar a Lei 12.527 de 2011, né, que é amplamente conhecida como Lei de Acesso à Informação, que além assim da conscientização, né, desse direito, né, fundamental aí de acesso à informação, ela também foi criada assim com o intuito do governo promover uma campanha de abrangência assim nacional, né, de fomento à cultura da transparência na administração pública. Então, assim, a lei de acesso à informação, ela estabeleceu um conjunto mínimo de informações, né, que devem ser obrigatoriamente publicadas por todos os órgãos nos seus sites oficiais. E hoje a gente tem isso como realidade, né, assim como o Tiago acabou de falar. O GovBR, por exemplo, né, e a forma que está ali parametrizada, né, nos sites oficiais
dos entes públicos. Pessoal, só alguém está com o microfone aberto? Henrique, você pode mutar para mim, por favor? Que eu estou com a tela aqui. Só um minutinho. Obrigada. Deu aí, né? Então, voltar só aqui um pouquinho. Sim, aí como eu estava dizendo. Então, hoje a gente tem isso como realidade, né? Os órgãos, eles todos estão aí com esse formato, né, de publicação de informações, né, padronizada, e que estão disponibilizadas para a sociedade, para consulta de todos. E ainda, no âmbito federal, a gente tem o Decreto 11.529, de 2023. Ele institui o Sistema de Integridade, Transparência e Acesso à Informação, e também a Política de Transparência e Acesso à Informação da Administração Pública Federal. E, assim, a partir daqui a gente vai falar unicamente do conteúdo relacionado à política de transparência, tá bom? E compreendidas dentro dessa política, a gente tem a transparência passiva, né, que garante a prestação de informações que foram requeridas, solicitadas, né, pela sociedade ali à administração pública. Próxima, né, que a gente tem é a transparência ativa, que é uma forma de transparência, mas é muito mais voltada para a divulgação, né? E é uma forma mais proativa, né? Divulgação das informações e utilizando esses meios eletrônicos de divulgação, né? Outra coisa importante, eu vou passar aqui o slide. Relacionado a esse decreto, que a gente, inclusive, assim, observou muito, né? Quando a gente, com os nossos dados de capacitação, a gente observou para poder colocar eles, né, à disposição de todos, observamos algumas diretrizes. Então, primeiro é a observância da publicidade como preceito geral. E, nesse caso, ela se contrapõe ao sigilo, né, que deve ser tido como uma exceção. Então, a gente observar sempre a publicidade em primeiro lugar. Segundo, a tempestividade no provimento de informações, então sempre prezando pelo cumprimento dos prazos de resposta. Isso é uma diretriz ali relacionada à transparência, tanto passiva quanto ativa, né? Vamos continuar. A disponibilização de ferramentas de pesquisa de conteúdo que tem assim o intuito de dar amplo acesso às informações, né? Independendo de autorização prévia ou justificativa. Então, é aquela coisa assim, mais à mão mesmo, né, da sociedade, de quem precisa e necessita daquela informação. As informações prestadas, elas devem ser íntegras, primárias, autênticas e atualizadas. Então, sempre tratadas com o máximo de zelo. A próxima diretriz é o uso de linguagem acessível, né, que é a linguagem simples, de fácil compreensão, e ela também é conhecida, né, como linguagem cidadã. Então, a gente sempre prezar para que seja compreensível em primeiro momento, né, que não precise ali de tanto, como é que fala, de tirar o véu ali, de buscar, de procurar muito. Então, tem que ser uma linguagem que você consiga perceber de primeiro momento. O uso de tecnologias de informação e de comunicação para disseminação e incentivo, né, também ao uso de dados e informações, que é o que a gente tem com o apoio aí da CGTIC, né, foi realmente o uso dessas tecnologias ao nosso favor. E, por último, né, como diretriz, a gente tem a disponibilização espontânea e proativa de informações de interesse público. Essas duas últimas características, é importante assim, né, mencionar que elas qualificam a essência da transparência ativa, que seria o quê? A espontaneidade e a proatividade. E é assim, o que basicamente difere, né, a transparência ativa da passiva. Assim, isso, ao meu ver, ele é muito valioso, porque, de certa maneira, eleva, né, o ato de servir ao público, eleva a percepção de valor desse serviço prestado para esse mesmo público, né, que assim, ao se adiantar, né, prestando informações pertinentes, né, de forma mais acessível, menos burocrática, mais à mão ali. E eu, particularmente, assim, sou uma pessoa que gosta muito de autoatendimento, né, de ferramentas assim, que permitam que eu me vire, né, quando eu preciso de alguma informação, eu preciso resolver algo. Então, eu também faço esse olhar muito assim para o que eu percebo, né, que, lógico, a gente observa também em volta, né, e é muito, muito bacana, né, quando a gente tem essas ferramentas à mão, né, e a gente consegue ter autonomia, assim, é muito bacana.
E assim, é muito bom, né? É importante assim, ressaltar que a disponibilização proativa das informações, ela, além de facilitar, né, o acesso dos cidadãos, né, sobre as decisões e iniciativas governamentais, ela evita o acúmulo de pedidos de acesso sobre esses temas semelhantes, repetidos, né? Então, fica uma forma mais clara e mais direta, né? Sem muita redundância mesmo. E então, assim, a gente percebe que há uma tendência, né? Uma tendência muito grande à transparência ativa, né? Quando a gente dá essa ênfase, inclusive por conta dessas características, né? Que a transparência ativa traz, de inclusive evitar o acúmulo, né? De pedidos e retrabalhos, né? Que poderiam ser sanados com uma informação mais qualificada ali prestada para o público, né? Vou passar aqui. Bom, falado, né, tratado sobre aqui a transparência ativa, a gente gostaria, né, também de trazer um pouco do histórico que a gente tem relativo aos dados de capacitação, né, que nós temos aqui na FUNAI. A gente vai fazer um breve contextualização aqui relacionado à política, né, nacional de capacitação, né, e desenvolvimento, que hoje a gente chama de Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas, né, mas no passado ali ela teve um outro nome, mas tratando ali da mesma matéria, né? Bom, a política nacional, quando ela foi instituída, no primeiro momento, foi em 1998, com o decreto 2.794. Naquele momento, ela trouxe, né, já diretrizes muito importantes de melhoria da eficiência do serviço público, valorização do servidor por meio de capacitação, adequação do quadro de servidores aos perfis, divulgação e controle, né, dos dados de capacitação, e também a racionalização de recursos, né, de gastos ali, recursos utilizados em capacitação. E a partir daí, a gente percebeu, assim, analisando o que a gente tem internamente, eu fiz uma busca, assim, um pouco mais nos nossos dados, nossos arquivos aqui, e aí eu me deparei com alguns dados de capacitação de 1998, 98, 2000, 2001, que eram de uma forma muito simples, né? Era basicamente as informações que a gente tem de capacitações que são informadas até por vocês mesmos, por meio de um certificado, por exemplo. Então, o certificado detém que informações? O nome, carga horária, o nome do curso, né, a instituição. Então, era uma informação muito, muito simples, né? Assim, em vista do que nós temos hoje, mas a gente entende também que a política de 98, depois a gente viu aqui a de 2006, que é o decreto 5.707, e hoje para o decreto 9.901 de 2019, a gente percebe uma evolução natural, né? Então, nos dados também, a forma de coleta de dados também evoluiu. E aí é muito interessante porque com essa evolução, né, a política, na verdade, a partir da instituição da política, né, que traz esse ambiente assim, é, essa obrigatoriedade, necessidade de se trabalhar com um contexto mais orientado e monitorado, também trouxe essa necessidade de coletar dados, né, cada vez mais complexos, né, não complexos no sentido de difíceis, mas mais conectados com outros dados, né, para poder a gente construir as informações necessárias. E aqui eu só mostrar assim por alto, né, que é um print da nossa tela inicial. Na verdade, falta aqui bastante informações aqui mais para frente. Esse aqui é a nossa cara a cara do nosso banco de dados hoje. Eu vou olhar aqui para a tela do lado, que eu estou na segunda tela. E aí, esse banco de dados, ele é uma base de dados assim que ele foi reformulado, né? Ele foi reformulado em 2021. A gente tinha uma base de dados também em planilha, né, de Excel, de uma forma mais simples, né, bem mais simples, sem muitas
filtros, né, sem muitos recursos, digamos assim, fórmulas, né, era até um pouco mais complicadinho, assim, da gente manusear no sentido de produzir relatórios, tudo, mas era o que tínhamos, né? E a gente utilizava ele, como utilizamos até hoje, para poder fazer o atendimento de relatórios de gestão, relatório, né, anual de capacitação, que a gente atende também. Então, hoje a gente tem um banco de dados bem mais robusto, né? E com informações, hoje, com a reformulação, tem desde 2022. 2022, 2023, 2024, nós temos nesse novo formato. E aí eu vou mencionar aqui, né, fiz uma comparação aqui, um depara, né, antes da reformulação e após a reformulação. Antes, nós tínhamos registros simples, né, dos dados em planilha, de 2012 a 2021. Antes disso, a gente também, né, tem uma base também de dados ali, mas dos moldes que a gente utilizou para poder construir, né, reformular o de hoje, é o modelo a partir de 2012. O preenchimento antes era totalmente manual, né? Então, a gente preenchia, não tinha muitas automações, né, no banco, na planilha, e era basicamente assim. A planilha era pouco otimizada para a realização de pesquisas e consultas, não tinha integração de dados, de dados ano a ano. O que isso quer dizer? Eu vou falar após a reformulação, mas eu vou adiantar um pouco agora. Esse banco de dados, ele tinha, além das informações relacionadas às capacitações que eram realizadas, né, pelos servidores da FUNAI. Então, por exemplo, foi encaminhado para nós um certificado, a gente vai fazer registro desse certificado no banco de dados. Fora isso, a gente também tinha um outro desdobramento, um outro arquivo para fazer o controle de licença para capacitação. E os servidores que, né, precisavam se afastar ali para pós-graduação, havia um outro arquivo, que acabava que eles não se conversavam, né? A gente fazia uma conversa dessas informações de outra forma, né? Em relatórios, tudo, mas não de forma, assim, com a mesma base de dados ali. Assim, ano a ano, que é importante mencionar. O servidor, acabou o exercício, o servidor de 2021, por exemplo, eu, Yara, Gabriela, vou continuar sendo a mesma em 2022. E as informações, quando estão em arquivos diferentes, elas também não se conversavam. Então, tinha que fazer uma busca um pouco mais demorada, né? Para poder prestar essa informação, né? Sim, é o que eu acabei de falar, várias planilhas para acompanhamento das informações de capacitação. E isso também gerava um maior risco de falhas no registro. E esse risco de falhas no registro não é nem que o registro estivesse errado, né? Mas é porque o que acontecia? Aumentava muito mais a frequência de auditorias internas, né? Digamos assim, nossas. Então, de tempos em tempos, a gente fazia um pente fino, observava ali as informações, até com relação à formatação ali a fonte utilizada num campo, por exemplo, se tinha um espaço, se não tinha. Então, isso, de certa forma, a gente passava um pente fino de tempos em tempos. Então, de certa forma, era mais um trabalho ali que a gente tinha que se debruçar, né? Para poder deixar o banco de dados certinho. Após a reformulação, nós temos hoje campos com preenchimento automático. Então, por exemplo, se eu quero colocar uma informação de um servidor, né, apresentar um certificado para a gente identifica qual é a capacitação ali, e qual, né, assim, normalmente as capacitações elas são encaminhadas previamente para a CODEP, para o SEDEST fazer análise, então a gente já faz até a identificação de qual necessidade do PDP aquela capacitação atende, né? Então a gente já registra ali qual que é o número da necessidade de desenvolvimento, a gente
né, identifica o número, já digita o número, já puxa qual que é o texto, a gente coloca qual que é a matrícula do servidor, ele já puxa os dados do servidor, nome, qual é a lotação, já puxa tudo certinho. Então, reduz também o tempo de registro dessas informações e reduz as possíveis falhas, né, que pode ocasionar, e fica um padrão, né, de informações, assim, de dados mais, as informações ficam padronizadas, né, então isso é muito importante também. Com isso, a gente pôde também criar campos, né, visando a coleta de novos dados. Então, a gente, com esses dados base bem estruturados, a gente também consegue criar outros campos para poder facilitar também no registro. Então, por exemplo, hoje a gente tem um banco de dados que nos ajuda, né, nos apoia ali na prestação de contas que o servidor tem que fazer quando finaliza uma capacitação. E dentro do nosso programa de capacitação tem uns prazos, né, para o servidor apresentar a prestação de contas, e o banco de dados hoje tem fórmulas, tem uma formatação que nos apoia nesse controle, né, para a gente entrar em contato com o servidor, informar, notificá-lo, né, do prazo que está perto né, de terminar, ou então que já finalizou. Então, é muito bom, né? Ajuda bastante. Isso também, né, como eu falei, em comparação com o outro, hoje temos maior confiabilidade nos dados registrados por conta dessa variação mínima, né? Outra coisa também, quando a gente registra, dependendo do campo, de como está registrado, ele notifica também, ele dá uma crítica ali, né? Então, isso ajuda também no preenchimento. Os dados são interligados ano a ano, né? Então, hoje nós, como eu falei, temos dados de 2022 até 2024, então, esse período, assim, algumas informações anteriores a isso a gente também tem, porque, por exemplo, alguns servidores têm ocorrência de afastamento para pós-graduação, que começou antes de 2022, então, esses a gente tem registrado também nessa base de dados atualizada. A intenção é que isso vá né, a gente vai tentando atualizar o máximo possível, né? Porque algumas informações, principalmente com relação ao que a gente tem hoje, algumas informações das bases de dados anteriores, elas são mais restritas, mais simples, né? Mais restritas, não preencheriam todos os campos, também não daria talvez uma noção, assim, de dados mais completos, né? Mas a intenção é que a gente vá conseguindo fazer né, alimentar aos poucos ao longo dos tempos. Outra coisa importante são os dados de capacitação concentrados em um único arquivo. Aqui não ficou claro, né, aqui na planilha anterior, mas a gente tem várias abas, né, aqui embaixo, assim, que com várias informações que são interligadas, né? Então, a gente tem, por exemplo, servidores que têm alguma restrição, a gente consegue clicar nessa aba e ele já filtra para a gente essa informação, né? Já nos ajuda a identificar, né, essa restrição, por exemplo. Deixa eu ver outra coisa interessante. Sim, uma coisa que eu acho fantástica, assim, quando a gente vai fazer a análise, né, de processo de licença para capacitação, a gente tem também uma calculadora que calcula cargas horárias, que calcula prazo, tempo, né, de licença, então isso facilita bastante também, e hoje a gente tem tudo isso nesse mesmo banco de dados. Vou passar aqui, voltar. Sim, gráficos e tabelas dinâmicas. Temos também maior, né, por conta de todas tudo isso que eu já falei para vocês, a gente tem maior agilidade, né, na instrução processual, na consulta de dados e também no monitoramento do PDP. Isso tem facilitado assim bastante. E com tudo isso, né, isso otimiza muito a força de trabalho da unidade. É uma unidade muito pequenininha, assim, falando especificamente do serviço que eu estou hoje como chefe. Hoje a nossa unidade é muito pequena. Hoje eu sou a chefe de serviço, tenho o apoio do Henrique, né? Que ele não está lotado na unidade, mas ele é um apoio assim fundamental. Ele está na CODEP e dá um apoio fundamental para o SEDEST, inclusive ele é o substituto da unidade também. E com esse banco de dados, quando assim que eu entrei no SEDEST, né, e me apropriei de tudo da temática, né, de tudo que a gente tinha de ferramentas,
Eu até conversei com a Heloísa, né, que é a coordenadora da CODEP, titular. Eu falei assim, Heloísa, eu preciso que o banco de dados seja mais um servidor que me apoie nisso. E nessa época o Henrique ainda não estava na equipe. E, né, assim que ele entrou, foi uma possibilidade assim incrível, né? Porque abriu uma oportunidade assim de fazer esse trabalho, né? De criar mais um servidor, digamos assim. E hoje a gente vê que ele é o coração mesmo do setor. Ele é o coração, o cérebro em alguns momentos também. É fundamental. Então, ele nos apoia bastante hoje. Bom, é interessante a parte, né, tudo isso que eu falei das informações, né, de acesso à informação, de transparência, tudo, nada disso seria possível se a gente não tivesse as informações que vocês, né, servidores, nos passam a partir de envio de certificados, né, no monitoramento do PDP. O PDP, né, eu sei que a grande maioria sabe, mas eu vou falar aqui, ler para vocês aqui só a conceito que ele está, inclusive, lá no site do órgão central. O PDP é o Plano de Desenvolvimento de Pessoas. Ele é um instrumento que permite planejar e orientar a execução da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas, PNDP. É bom acostumar, né, com essas siglas. Essa política ela foi instituída pelo Decreto 9.901 de 2019, que regulamenta os dispositivos da Lei 8.112. Então, ele é um planejamento anual, né, e que deve ser registrado todas as necessidades de desenvolvimento dos servidores, né, de vocês, ali, quando vocês fazem aquele levantamento de necessidades, né, o LND, é o momento que a gente faz esse registro dessas necessidades, né, e também as ações que são planejadas para poder atender naquele ano, né, melhor, desculpa, no ano subsequente, o planejamento. Então, a gente faz o levantamento de necessidades num ano, então, esse ano mesmo, já está próximo, inclusive, do nosso próximo levantamento de necessidades, que ele é feito ali entre julho, agosto, e a gente remete essas informações que foram levantadas por vocês até 30 de setembro para o órgão central. E isso tudo a gente faz agora pensando no ano que vem, então pensando sempre no próximo exercício, né? Então, assim, essa informação, né, do que vocês passam para a gente, referente às necessidades de desenvolvimento atendidas por meio das capacitações que vocês realizam, isso é fundamental, é o que alimenta o banco de dados para a gente poder prestar essas informações para vocês e para a gestão também, né? Porque, como o Hilton falou no início, é muito importante que a gestão ela tome decisões baseadas em evidências, né? Então, as evidências, né, elas advêm dessas informações que são prestadas por vocês. Então, a gente até costuma falar que assim, já tivemos essa oportunidade de falar isso também no levantamento de necessidades. Os servidores, às vezes, nós, né, podemos pensar assim, o PDP é da CODEP, mas de forma alguma, o PDP é da FUNAI, principalmente o PDP é dos servidores, né, porque são servidores ali nas pontas, em cada localzinho, cada servidor é que presta essa informação, olha, eu preciso disso, eu sinto que eu preciso me desenvolver nisso. Então, essas informações vêm de vocês. E essas informações que são coletadas no monitoramento do PDP, que são três, né, são trimestral, são 4 por ano, é primordial para a coleta desses dados íntegros, primários, autênticos e atualizados, que é o que a gente estava falando aqui um pouco mais cedo relacionado à transparência ativa, né, que é uma diretriz, inclusive. Essa reformulação, assim, é interessante falar, esse ano de 2024, a gente propôs uma reformulação na forma de coleta dos dados do monitoramento, né, do PDP. A gente propôs um formulário eletrônico, e ele, assim, o intuito era que, além de facilitar, né,
assim, esse ato de alimentar o banco de dados, né, que a gente recebia os certificados, a gente entrava em cada arquivo, que era ali no SEI, né, entrava em cada arquivo, identificava as informações e fazia o registro no banco de dados. Hoje, com as informações prestadas ali de forma eletrônica, a gente fica com informações mais fáceis de visualizar, né? E também, muito interessante, os servidores, né? Nós, assim, podemos preencher, agora nós podemos preencher a nossa própria informação. Então, assim, eu tenho um certificado, eu vou lá no formulário eletrônico e eu preencho. Eu não preciso aguardar que a unidade abra o processo, né? E aguarde ali que todo mundo colocar as informações. Não, eu posso fazer prestar essa informação também de forma mais ágil e mais direta, né? Eu sendo ali o protagonista, digamos assim, da prestação da informação. E também com isso, otimizou, né, o registro dos dados de capacitação, tanto para os servidores informarem para a gente quanto a gente também fazer esse registro no banco de dados, e tornou o quê? A atualização do banco de dados e do painel de indicadores é muito mais ágil. Então, a gente recebia os dados do monitoramento e dependendo ali do volume de trabalho que a gente tinha mesmo, que além, né, dessa parte de monitoramento, de registro do banco de dados, também tem concessão de licença para capacitação, tem, por exemplo, formação de turmas para, né, ofertar algum curso, contratação de curso, então tem várias temáticas ali. E às vezes a gente demorava um pouco mais, não conseguia zerar, né, rápido, de forma rápida ali aquelas informações, né, prestadas pelos servidores. Então, agora, dessa forma, a gente consegue atualizar de forma mais ágil. Então, quando vocês forem entrar ali no painel de indicadores, a informação, ela praticamente é tempo real, né? Então, a gente chegou ali a informação, a gente já colocou ali, já está contabilizado ali no painel de indicadores. Bem, basicamente é isso. Eu, né, gostaria de terminar assim, a minha fala agradecendo muito o apoio da CODEP, né, como a coordenação onde o serviço está vinculado, todos os momentos que eu procurei e precisei ali desse apoio, né, eu obtive, e isso dá um alento, né, para a gente continuar também prestando o nosso trabalho da melhor forma possível. Quero agradecer também o apoio da CGTIC, né, na pessoa do Tiago, sempre muito pronto, sempre muito, assim, com muito cuidado, né, com muito zelo, muito atento e fez esse trabalho lindo, né, porque ficou lindo, gente. Eu sou suspeita, mas ficou lindo mesmo. E por último, assim, eu gostaria muito, muito de agradecer pessoalmente, assim, ao meu colega, meu amigo Henrique, por poder ter, assim, me apoiado muito nesse processo, né, da gente conseguir trazer assim, da forma rudimentar que estava, né, ali o banco de dados para uma forma assim completa, complexa, mas no sentido de completa, né? E eu acho que daqui para frente vocês também vão vivenciar a evolução desse painel de indicadores, que ele não para por aqui. A gente tem não vou dizer diariamente, mas muitas vezes ao mês, novidades, né? No banco de dados, isso é mais internamente, mas isso reflete também no painel de indicadores. Então, vai estar sempre atualizado. Eu espero que vocês também nos deem feedback, né, com relação a isso. Constantemente, a gente tem o WhatsApp, eu posso deixar depois ao final para vocês também, aí no chat, o WhatsApp funcional, tem o e-mail também, então eu espero que vocês aproveitem muito, utilizem muito e nos deem um feedback do que tá bom e do que pode melhorar também, tá bom? É isso, e eu vou passar a palavra para o Henrique agora para ele apresentar aí o nosso recém-nascido. Boa tarde, gente. Então, eu sou o Henrique, eu sou especialista em indigenismo desde 2012, porém,
na equipe da CODEP desde 2022, e realmente foram aí uma longa caminhada, né? Acho que a gente não chegou ainda nem a 10% dessa caminhada do que a gente vislumbra aí para frente. E eu vou apresentar agora, né, e fazer algumas práticas aqui no painel de indicadores da capacitação. Quem quiser acompanhar, pode aí clicar no link que está no chat. Eu não sei se todo mundo conseguiu observar, mas eu vou entrar aqui, vou compartilhar a tela e vou entrar junto com vocês no site da FUNAI para mostrar, né, onde é que fica. Só um instantinho. Talvez. E aí, gente, vocês estão vendo? Sim. Então, eu vou entrar aqui no site da FUNAI para mostrar o caminho, né? Todo mundo vendo a página da FUNAI? Entrando aqui no site da FUNAI, vindo aqui no menu lateral, dentro de acesso à informação, lá no final, tem a página da capacitação e desenvolvimento. Porém, se clicar aqui no acesso à informação, lá no final tem esse botãozinho aqui que também entra na página da capacitação. Então, aqui primeiro vem o painel de indicadores que a gente vai apresentar, né? Vale a pena conferir a página, porque tem muitas informações aqui, desde a política, né, nacional de desenvolvimento para pessoas, com toda a base normativa, informações do PDP também, né, todo o histórico aqui. Então, muitas vezes os servidores perguntam para a gente, onde é que eu acho o PDP vigente? Então, está aqui também, né? Tem um mural virtual de cursos, as escolas de governo, uma base de conhecimento para que os servidores solicitem a licença para capacitação. Então, é um tópico também que muitas vezes gera dúvidas, né? Então, aqui tem perguntas e respostas, né? Então, fluxograma. Aqui também o servidor pode consultar outras informações relativas à licença para capacitação. E aqui também uma obrigação normativa, né, de divulgação das despesas com capacitação, tá? E aqui outras informações também relativas à unidade de desenvolvimento de pessoas, né, com Centro de Formação em Política Indigenista, CFPI, lá em Sobradinho, né? Então, vale a pena conferir a página, tá, gente? Ela é super atualizada e agora contém o nosso painel de indicadores. Eu vou sugerir que quem tiver alguma dúvida, quem quiser fazer algum comentário ou alguma pergunta, pode ir perguntando, porque eu acho que fica mais didático à medida que a gente for aqui mexendo, né, no painel, as pessoas forem perguntando, tirando dúvidas, a gente já faz na hora, né? Em vez de deixar para o final, fica mais didático assim, tá? Então, o painel, ele contém atualmente 2 páginas, tá? Então, essa primeira página contém informações relativas mais aos servidores. A segunda página, ela contém informações voltadas mais para a execução do PDP. Então, nessa primeira página, o que é que a gente tem aqui, né? À esquerda, nós temos os filtros que eles alteram todas as informações, né? Todos os gráficos, listas. Nós vamos explicar melhor cada um desses filtros, o que é que significa. Aqui nós temos um dashboard, né? Com 3 informações aqui, são a quantidade de servidores que participaram de ações, ao menos de uma ação, a quantidade de ações e a soma
de carga horária dessas ações. Logo abaixo, a gente tem essas participações, né, em ações por mês, tá? E temos a quantidade de ações em verde e a quantidade de servidores em azul. E aqui, mais à direita, tem um mapa, né? Aqui esse mapa, ele localiza as unidades que a gente chamou de superiores, né? Porque a FUNAI é um órgão muito estratificado, né? Tem muitas unidades, então a gente não ficou viável. Não, é do Batista, né? Viável do ponto de vista operacional, né? A gente monitorar essas localidades, até porque muitas vezes tem alteração de cidade, etc. Então a gente concentra as informações na coordenação regional ou na frente de proteção etnoambiental ou no Museu do Índio, no caso das unidades que são fora de Brasília. Então, é o que esse mapa ele mostra, né? O tamanho da bolinha aqui é em relação à quantidade de servidores que participaram de ações, tá? Aqui são as participações pela entidade promotora e pela modalidade, né? Temos 3 tipos de modalidade. A distância, né? Ensino à distância, EAD, online, a presencial e a semipresencial, que é a forma híbrida. Então, aqui a ENAP campeã, né? Seja qualquer filtro que a gente aplique, sempre a ENAP vai estar ali em primeiro lugar. Mais abaixo, nós temos as participações em ações de capacitação por unidade administrativa, mais uma vez, né, concentrado nas CRs. No caso da sede, o recorte é coordenação geral, órgãos seccionais, presidência, gabinetes de diretoria, por tipo de afastamento, né? Então, temos aqui os tipos de afastamento: afastamento para pós-graduação, estudo no exterior, licença para capacitação e treinamento regularmente instituído, ou quando não tem afastamento. Mais abaixo, nós temos alguns gráficos em colunas, aliás, em linhas, que mostram os servidores por unidade e por tipo de afastamento, participações por palavra-chave. Então, essas palavras-chave, elas foram criadas no âmbito da CODEP, porque foi uma forma que a CODEP encontrou de agrupar as ações de desenvolvimento por palavra-chave que condiz mais com a realidade da FUNAI. Porque lá no PDP, que é a metodologia do Ministério da Gestão e Inovação, eles têm lá o recorte de tema geral, mas é bem geral mesmo. E aqui, por palavra-chave, foi criado internamente, mais condizente com a realidade, né, das temáticas que os servidores da FUNAI participam, né, das ações que os servidores da FUNAI participam. E aqui nós temos as políticas públicas, né, que é a carteira de políticas públicas da FUNAI. A gente também faz esse recorte, né, então tem a carga horária e tem a participação por política pública. E mais abaixo tem as ações em si, né, o nome, né, o título da ação, né. Então aqui também nós temos cada ação com as suas respectivas cargas horárias, a quantidade de participações e a média de carga horária por pessoa, por servidor, tá? A gente vai filtrar aqui só para mostrar, né, exemplificar, e aí quem tiver acessado também pode ir acompanhando e fazendo os filtros também, né? Explicando aqui, são 10 filtros. O primeiro diz respeito ao exercício do PDP. Então, a cada ano é publicado um novo PDP, né? E abaixo tem o ano da ação, que não se confunde com o exercício do PDP. Por quê? Porque, por exemplo, muitas vezes o servidor, ele, em novembro, dezembro, solicitou a participação de uma ação que só vai ocorrer no ano seguinte, ou de uma licença para capacitação
cujo período será no ano seguinte. Aquela ação ela vai se relacionar ao PDP do ano em que o servidor solicitou, mas a ação vai ocorrer no ano diferente. Por isso que tem essas duas informações, né? Então, a gente pode filtrar aqui pelo exercício do PDP, inclusive pode selecionar mais de um. Vou selecionar aqui o 2023, tá? Então, já mudou, né, todos os gráficos. Então, aqui só tem informações relativas ao PDP 2023. E aí, eu quero saber como é que foi o ano de 2023. Então, eu vou colocar aqui as ações do ano de 2023 também. Né? Já altera um pouco mais, né? Conclusão da ação diz respeito ao mês em que a ação foi finalizada, foi concluída. Né? Essa informação ela vem também lá dos certificados, ou quando o servidor informa no processo, né? Que a Gabi já explicou na apresentação anterior. Então, aqui a gente tem os meses, né, em que ocorreram as ações. Por entidade também, a gente consegue filtrar. Se a gente filtrar aqui ENAP, eu vou alterar todos os gráficos aqui. A palavra-chave, né, conforme a gente viu ali no quadro anterior. Unidade superior, então estão aqui todas as unidades, né, que foram consideradas nesse recorte. Então, é nível de CR, de frente de proteção, coordenação geral, diretorias, órgãos seccionais, presidência. Então, elas concentram os servidores das unidades que são vinculadas ou subordinadas. Né? Por política pública, também há esse tipo de filtro. Por tipo de afastamento, né? Então, temos aqueles 4 tipos de afastamento, né? Estudo no exterior, licença para capacitação, pós-graduação e treinamento regularmente instituído. Tá? A modalidade, se é à distância, presencial ou semipresencial, e se há previsão ou não no PDP. Tá? Se eu tirar o PDP aqui, se eu tirar esse filtro aqui, o que é que acontece? Vai aumentar um pouco. Por quê? Somou as ações que se correlacionam com o PDP com aquelas que não se correlacionam com o PDP, porque muitas vezes os servidores eles participam, né, de ações que não têm correlação com o PDP vigente. Evidentemente que para o servidor ter uma concessão, né, de afastamento, necessariamente precisa aquelas ações estarem correlacionadas ao PDP, mas muitas vezes o servidor, por iniciativa própria, participou de ações que não têm correlação com o PDP. Então, quando a gente quer enxergar essas ações, a gente não filtra o PDP, deixa em branco, que aí vai somar tudo, as que estão e as que não estão correlacionadas com o PDP. Só um detalhe de funcionar, de operação aqui do Power BI, né, que é o sistema base em que esse painel foi construído, é que se você clicar em qualquer coluna, vou tirar os filtros aqui, se você clicar em qualquer dado, ele vai filtrar aquele dado que você clicou. Ele mantém todos os dados, né, e destaca aqueles dados que foram clicados, né? Quando você quer deixar só aquela informação mesmo, aí você utiliza o filtro aqui do lado. É interessante, porque, por exemplo, se um gestor de unidade ele quiser saber, no ano de 2023, na unidade CGGP, quais servidores realizaram ações voltadas à aposentadoria, por exemplo, a gente vai ter aqui, né, no ano de 2023, só um servidor participou de uma ação, mas isso vale para qualquer unidade, qualquer palavra-chave, qualquer ano. Né? Então, os gestores da unidade, servidores aí das unidades, principalmente a corregedoria, né, que nos pede assim com frequência quantos servidores participaram de ações na temática de assuntos correcionais. Então, ele vai vir aqui, vai filtrar,
e vai enxergar, né, todas essas informações, tá? Então, é isso, essa primeira página, ela é mais relativa à participação dos servidores mesmo. Na segunda página, nós temos informações relativas à execução do PDP, nós temos os mesmos filtros da primeira página. Temos o dashboard aqui que vai novamente indicar quantos servidores participaram. Aí nós temos informações aqui relativas a quantas necessidades do PDP tiveram pelo menos uma ação realizada, quantas participações aconteceram, né? Então significa assim que às vezes o mesmo servidor ele participou de vários cursos. Então todos esses cursos são somados aqui. Por isso que há uma diferença aqui do número de servidores para o número de participações. A carga horária, quantas unidades da FUNAI, né, tiveram servidores que participaram ao menos de uma ação no filtro aplicado, quantas necessidades foram atendidas, ou seja, de todas aquelas necessidades, então vou colocar aqui 2024, tá? PDP 2024. Então, no PDP 2024, nós temos 93 necessidades. Dessas 93, 57 já tiveram pelo menos uma ação de capacitação realizada ou a realizar programada, tá? Essa informação aqui também está aqui do lado, tá? Nesse velocímetro, vamos chamar assim. Então, nós temos os 3 últimos PDPs, esses 2 já fechados, né? Então, em 2022, nós tínhamos 95 necessidades. Dessas, 86 tiveram ao menos uma ação. Em 2023, que foi aquela explosão de necessidades, né? Nós tivemos 451 necessidades. Dessas, 190 tiveram ao menos uma ação realizada. E esse ano, né, das 93, 57 já tiveram ao menos uma ação, tá? Esse Henrique, comparativo. Oi, posso aproveitar aí só esse ensejo? à Você falou vontade. com relação à palavra-chave, né? Por que que a gente criou, vamos dizer assim, a palavra-chave aí no momento da gente fazer a aglutinação, né, das informações ali do PDP, do levantamento de necessidades, né? Por conta disso. Porque em 2023, a gente teve uma mudança no sistema, e aí a gente já não conseguia fazer a aglutinação das informações. Por quê? Porque é aquilo que o Henrique falou. Eles têm faz a organização ali das necessidades por tema geral, tema específico, e para a gente poder fazer a aglutinação, eles têm que ser iguais, idênticos. E, às vezes, por exemplo, o servidor faz o registro né, de uma necessidade que ele tem um entendimento de que ali, sei lá, seja relacionado à licitação. Só que aí outro coloca ali, às vezes, a mesma necessidade, vamos dizer assim, muito semelhante, e aí coloca o tema geral como direito público, por exemplo. Pode ser até por né, ou às vezes um lapso também, porque como é que fala? Uma lista suspensa, né? Então, às vezes, colocou ali. E aí, o que que acontece? Quando há essa diferença, mesmo que seja um tema muito igual, muito semelhante, a gente não consegue aglutinar. E aí acontece isso, o PDP fica muito grande, muito vasto, e não é assim, não são necessidades totalmente diferentes. Às vezes, foi o que aconteceu, das 451, se a gente tivesse podido aglutinar, a gente teria no máximo umas 100 necessidades. Então, nesse outro ano, né, a gente fez essa aglutinação, essa organização, classificação por palavra-chave para poder a gente conseguir fazer uma aglutinação melhor e deixar o PDP mais enxuto e de forma assim a gente conseguir também executá-lo o máximo possível, né? De uma forma mais real. É isso. Obrigada. É isso mesmo, Gabi. Esclarecimento importante aí, né? A gente tem sempre tentando facilitar tanto a vida dos servidores, quando vão solicitar, por exemplo, um afastamento, uma licença para capacitação, ele identificar ali no PDP mais facilmente, né?
qual necessidade se correlaciona com aquela ação que ele está solicitando a participação, tá? Então, aqui no meio, a gente tem esse gráfico com a linha, né, do tempo, onde a gente pode comparar as informações ao longo do tempo, né, quantas participações por ano. Então, na época da pandemia, né, teve uma explosão aqui, quantos servidores participaram também, né, e a carga horária. Tá? Então, a gente tem essas três informações comparativas aí ao longo do tempo. Aqui embaixo, a gente tem duas listas, né? Então, são as necessidades do PDP. Aqui está filtrado o PDP 2024. Então, aqui ao lado tem o número da necessidade. Essa daqui é a 47.24, né? É a necessidade número 47, que é a campeã aí de participações e de carga horária também. Aliás, de carga horária não, né? Carga horária é essa aqui. Relativa aqui a modalidades de licitação, a nova lei de licitação. Então, aqui a gente tem as necessidades do PDP, né, por carga horária e por participações, dá para ordenar aqui também. A campeã não é nem a 69, é a 84. Por conta do evento do Rede Mais, né, que aconteceu recentemente. Como muitos servidores participaram, a carga horária foi a semana inteira, né? Então, ela está na frente aí. E aqui embaixo, as ações, né? Então, justamente, as mudanças climáticas e mecanismos de Rede Mais, que tem maior soma de carga horária, né? Então, dá para filtrar aqui também quantidade de participações, média de carga horária por servidor, por pessoa. E é isso. E da mesma forma da primeira página, né? A gente pode aplicar todos aqueles filtros para extrair a informação que a gente precisa, né? Então, nesse primeiro momento, a gente pensou, né, em fornecer essas informações que estão publicizadas, qualquer pessoa que acessar o site da FUNAI vai conseguir enxergar, filtrar, ter essas informações, como a Gabi falou, sempre bem atualizadas. Nesse sentido, é importantíssimo, né, reforçar o que a Gabi já também comentou na apresentação dela, né, a importância dessa informação prestada pelos servidores, né? Porque a gente extrai essas informações justamente de duas maneiras, né? Ou quando a FUNAI ou quando a CODEP já tem essa informação prévia, né? Que é quando o servidor solicita um afastamento ou quando a gente contrata um curso ou uma instrução interna. Então, a gente já detém essa informação e imediatamente a gente alimenta o banco de dados. E outra forma de a gente alimentar são nos monitoramentos trimestrais, cuja metodologia agora de inserção por formulário, né, do ponto de vista aqui nosso, melhorou significativamente, né? Acredito que para os servidores também melhorou, né? Porque antigamente era feito por processo SEI, tinha que subir o certificado, cada unidade tinha seu processo, e agora não, o próprio servidor vai lá e preenche as informações rapidamente, a gente já recebe aqui rapidamente também, e consegue preencher de forma muito mais rápida também, tá? Então, é importantíssimo, né, que os servidores, eles realmente tenham essa consciência, né, de informar, né, de todos os cursos, capacitações que participaram, mesmo aqueles que não têm correlação com o PDP, porque também vai para a nossa base de dados. E futuramente, né, a gente tem aí tratativas para expandir, né, esse painel de indicadores. Então, a gente pensa também em ter uma parte pública, né, e outra parte mais interna para a FUNAI, com mais informações, que a gente já tem isso no nosso banco de dados, ainda não tem um painel aqui, né, em BI, mas a gente já tem isso no nosso banco de dados, tá? E para finalizar aqui a nossa apresentação, eu queria agradecer também, né, a equipe da CODEP, né, toda a equipe da CODEP, o Wilton, a Gabi,
a Mônica também, que deu um apoio para a gente aí no processo das licenças, o Ítalo, que nos ajudou bastante na construção do nosso banco de dados atualizado, a Elo, que não pôde participar hoje, mas também foi aí uma guerreira, né, em articular, a CGGP, né, que abriu as portas para que a gente pudesse avançar com essa temática, né, e a CGTIC, né, especialmente na figura do Tiago, que já se colocou à disposição aí para a gente avançar nesse trabalho, né. Então, a todos vocês aí, eu só agradeço também a equipe por ter me recebido, né, há 2 anos atrás aqui, ter aberto as portas para mim aqui também, tá? E é isso, gente. Qualquer dúvida, a Gabi já colocou aí no chat os contatos, né, e-mails. Tem uma dúvida do Hugo. Vamos Pode mandar. aproveitar. Ó, o Hugo perguntou aqui: o filtro da unidade superior diz respeito à unidade de lotação e não à unidade de exercício, correto? Assim, a unidade, lá no banco de dados, de onde é extraída essa informação, a gente tem 2 colunas, tá? A gente tem uma coluna que ela é preenchida automaticamente quando a gente coloca a matrícula do servidor. Então, ela puxa a unidade de exercício atual do servidor. A outra coluna, que ela não é automatizada de propósito, a gente preenche manualmente com a unidade de exercício do servidor no momento em que ele fez aquela capacitação. Então, vamos supor, eu sou lotado na CGGE, certo? O Henrique é lotado na CGGE. Mas eu estou em exercício na CODEP. Se eu fiz uma capacitação lá em 2020, no banco de dados vai aparecer o Henrique lotado na CODEP, mas quando ele fez a capacitação, ele estava lotado, ele estava em exercício na CGGE, tá? Então, como a gente preenche os dados do servidor por matrícula, no banco de dados sempre vai aparecer o exercício atual do servidor. Se a gente consultar em 2024, vai aparecer o exercício do servidor em 2024. Se a gente consultar em 2025, vai aparecer o exercício em 2025. No entanto, a outra coluna de unidade superior, ela é fixa, ela não vai mudar. Então, a coluna de unidade superior é o exercício do servidor no momento em que ele fez a capacitação, que pode estar atualizado ou não. Tá? A gente fez isso de propósito, porque para a gente é interessante que ficasse, o servidor fez essa capacitação quando ele estava em exercício naquela unidade. Tá? Então, quando a gente coloca esse filtro de unidade superior, ela diz respeito não ao exercício atual do servidor, mas ao exercício no momento em que ele fez a capacitação. Não sei se ficou claro, mas... Vou complementar também, porque tem essa leitura também, porque né, vários servidores, eles, como o Henrique falou, eles podem estar hoje numa unidade, daqui a 2 meses está em outra unidade, né? Pode, vamos dizer assim, em exercício em outra. E essa informação do filtro, unidade superior, a gente também leva muito em consideração quando a gente vai fazer o levantamento de necessidades, a gente direciona para unidades organizacionais específicas. Então, por exemplo, eu sou do SEDEST, eu estou aqui no Serviço de Desenvolvimento e Treinamento, que está dentro da CODEP, que está dentro da CGGP. A unidade que vai prestar informações relacionadas ao levantamento de necessidades não vai ser o SEDEST. Eu vou ali como servidora demonstrar ali, olha, eu tenho interesse em me desenvolver nessa, né, necessidade ali, tenho essa necessidade, só que quem vai informar isso vai ser a unidade superior, que seria a CGGP. Então, tem essa característica também, porque a gente vincula também com essa classificação que a gente fez, entendeu? Então, tem essa questão que o Henrique falou também,
Então, por exemplo, o Hugo, eu não sei qual a unidade específica que ele está na CGGE, se ele está na CGGE mesmo, se tem um serviço, enfim. Mas Ele quando está a na gente... corregedoria atualmente. Pronto. Então está em exercício na corregedoria, né? Mas assim, a lotação dele é a CGGE. E aí vai ficar como... Acaba que o exercício dele vai aparecer para a gente, padrão vai aparecer corregedoria, né? O exercício que vai puxar, porque a gente puxa diretamente ali do CIGEP. Mas na unidade, deixa eu ver aqui. Quando É ele isso. fez capacitações enquanto Sim. CGGE, para sempre vai Sim, permanecer CGGE. sim, é Enquanto ele isso. fez capacitações na corregedoria, para sempre vai ficar registrado corregedoria. Isso. É isso, pronto. Resumiu. Pronto. Uma coisa é o histórico, outra coisa é o atual, né? Isso. 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 É que a gente tem duas colunas para poder justamente a gente né, contemplar essas duas informações. Então, na teoria, no exemplo do Hugo, aproveitando a pergunta dele, ele conseguiria delimitar um período de tempo em que ele teve uma determinada unidade e quais capacitações foram feitas naquele tempo, naquela unidade. Independentemente de outras que ele tenha feito em outros tempos, em outras unidades e aonde quer que ele esteja hoje, ou estará amanhã, tanto faz. Sim. Entendi. Isso. A informação que vai ficar registrada é a da unidade em que ele estava em exercício no momento em que ele fez a capacitação. Ótimo. Bom, vão constar as duas informações, né? Como eu É. falei, são duas colunas lá no banco de dados. Uma do exercício atual e outra do exercício quando ele fez a capacitação. E se a gente filtrar pelo servidor, a gente consegue ver tudo isso, né? Tranquilamente. É isso. Mais alguma pergunta, pessoal? Adorei responder. Mas, ó, como eu deixei para vocês, também o painel de indicadores está aí liberado, pode usar assim sem moderação, pode brincar com os filtros, testar mesmo. A gente está à disposição, tem o WhatsApp funcional, coloquei aí no chat, né? Se preferir mandar pelo WhatsApp, a gente responde também por lá. Tem o e-mail, tá? Que são formas assim mais, né, mais bacanas ali de printar, mandar alguma coisa, acho que mais fácil, né? Relacionado ao painel de indicadores, tá? Mas a gente também atende outras demandas por esses canais também, tá bom? Fiquem à vontade. Então tá. Por aqui eu vou encerrar minha participação. Eu vou passar a palavra para a nossa coordenadora geral de gestão de pessoas, a Poliana, para ela dar as palavras finais da nossa apresentação. Tá bom, gente? Então, boa tarde para vocês. Boa semana. Obrigada, Obrigada. Henrique. Bom, era para eu estar participando do início, acabou que viemos nos finalmente, mas o que importa é participarmos, né? É um prazer e um orgulho ver esse produto sendo entregue por essas duas equipes extremamente dedicadas, né? A CODEP e a COTIC aí na pessoa do Tiago, a quem eu agradeço toda a dedicação, a paciência. E é muito bonito ver que, na prática, isso é um produto de tudo que a gente estuda, de muitos conceitos teóricos, e às vezes a gente não consegue saber no que isso pode se traduzir, né, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, e como tudo isso pode ser utilizado. Então, eu poderia, das falas da Gabi, que eu consegui acompanhar, do antes e o depois, dessas comparações que ela foi fazendo, a gente tem pinceladas de conceitos aí de governança, da própria gestão, da própria prestação de contas, a gestão de riscos, a forma como as duas políticas se interagem, né? A política de transparência e acesso à informação, que é extremamente recente, que é de 2023, que traz a lógica da integridade da administração pública, né? Para promover essa conformidade de condutas, a transparência, a priorização do interesse público, de uma cultura organizacional voltada para a entrega de valor público à sociedade, que é para isso que nós estamos aqui enquanto servidores, ao fim e ao cabo, né, nos finalmentes. E aí são
duas palavrinhas muito rápidas, dois conceitos que muitos de vocês já devem ter ouvido falar, e nós aqui na área de gestão de pessoas, a gente ainda está se aprofundando sobre isso, mas esse painel é um dos produtos que traz esses conceitos de uma forma muito prática, que é o que se chama de People Analytics, que na tradução livre é uma análise de pessoas, mas na verdade é uma lógica de análise de dados que diz sobre pessoas, né? Então a ideia é que a gente, a partir desses dados, a gente tome decisões mais inteligentes, mais racionalizadas, mais coerentes sobre sobre o nosso corpo funcional, sobre o nosso corpo de servidores, o nosso grupo de servidores, né? E que, para partir disso, a gente saia de uma lógica de trabalhar em achismos, em culturas muito arraigadas. Eu até brinco da música da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, para a gente sair dessa perspectiva muito do achismo e ir para uma lógica de evidências. Então, a gente sai do estigma de uma subjetividade, começa a produzir dados com estudos científicos sólidos, confiáveis, e aí a gente vai tendo condições de tomar decisões alicerçadas em fatos comprovados. E isso é nada mais, nada menos do que uma gestão de pessoas baseada em evidências, que a Gabi pincelou em uma das falas dela, né? Então, é assim, é com muita alegria, eu tenho certeza que esse é o primeiro produto de todo esse esforço, mas por ser inovador, e por ser o primeiro, ele será passível de inúmeros ajustes ao longo do tempo, assim como servirá de referência para os próximos. Porque nós temos muito potencial na área de gestão de pessoas, nós temos muita condição de fazer, a partir desse modelo, essa base já desenhada junto à CGTIC, a gente consegue aprimorar muitos outros dados e facilitar muito o nosso trabalho no dia a dia. Porque nos finalmente o que a gente quer é evitar retrabalho e otimizar o nosso tempo e o nosso esforço dedicado ao nosso trabalho, né? Fazendo tudo isso dentro da nossa jornada e sem nos sobrecarregar mentalmente, fazer a tecnologia trabalhar para nós e não ao contrário, né? Bom, gente, em brevíssimas palavras, é mais para amarrar todo esse contexto e dizer que eu sou muito feliz em estar nessa posição que eu estou, mas sou mais feliz ainda por ser servidora da casa da FUNAI, servidora da casa, servidora da FUNAI, e estar com essa equipe de especialistas em indigenismos aqui, de indigenismo aqui, extremamente dedicada, motivada, se automotivando diariamente, né? E comprometida com o nosso trabalho aqui na CGGP. É motivo de muito prazer, muita alegria e uma honra estar aqui com vocês. E para todos os nossos servidores que nos assistiram online, para os que vão assistir depois, como a Gabi disse e o Henrique disseram também, né? Usem esse painel, usem e abusem sem medo e sem vergonha, façam todos os filtros possíveis e inimagináveis, que as sugestões, as propostas de melhorias, se vocês tiverem algum insight que de repente para a realidade de vocês se aplica melhor, que algum filtro seja adequado ou incluso, que todas essas contribuições venham, né? Mas que para além disso, o ponto principal é o autoconhecimento e o autocomprometimento quando do preenchimento dessas informações para a manutenção desse painel que é nosso, né? Ele não é um painel da FUNAI, ele não é um painel da política, ele não é um painel só da CODEP, ele é um painel que diz sobre nós enquanto coletivo de servidores, enquanto senso de comunidade de servidores, com esta temática de desenvolvimento e capacitação. Então, gente, muito obrigada por tudo. Nos vemos numa próxima. É isso. É isso, Obrigada, gente. Maís. Na GoDep agradece a participação de todos e encerramos a nossa apresentação. Aproveita nosso painel. Boa tarde. Tchau, tchau, gente. Tchau.